Caros amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical, hoje o nosso bate-papo é com um valoroso colaborador, um grande lutador, o presidente da FENEPOS-PETRO e do SIMPOS-PETRO RJ, Eusébio Pinto Neto. Boa tarde, presidente, obrigado pela presença. Primeira pergunta que queríamos fazer, presidente, é em relação ao grande seminário que ocorreu semana passada em Brasília, que o senhor teve presente na CNTC. Como é que foi o balanço em relação à reforma trabalhista, os advogados e os juristas presentes? Como é que foi a análise, presidente? Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Mazola. Boa tarde, leitores da Tribuna da Imprensa. O balanço foi de que nós estamos dentro de uma insegurança jurídica, né? Ouvimos lá vários palestrantes, né? Desde desembargadores a grandes advogados, juízes, e o resultado é que ninguém tem uma noção exata da dimensão, né, do estrago que essa lei trabalhista vai causar ao movimento sindical. Todos têm uma certeza, que essa lei é incompatível com o sistema sindical brasileiro e que vai trazer um grande prejuízo ao trabalhador brasileiro. Por isso, o balanço que nós chegamos desse seminário é que tem que haver uma resistência do movimento sindical no sentido de não aceitar na prática a aplicação dessa lei, porque ela vai ser devastadora e vai precarizar ainda mais o trabalho no país, além de prejudicar, evidentemente, os sindicatos, porque vai enfraquecer, né, as entidades de classe, tirando o poder dessas entidades de lutar para assegurar os direitos desses trabalhadores. E na prática essa lei veio legalizar, né, as irregularidades praticadas pelos empresários no país. Presidente, uma dúvida que fica é a seguinte: existe muita expectativa em relação a uma determinada medida provisória que havia sido prometida para tentar manter um mínimo de condições para o movimento sindical poder operar. Como é que está essa situação hoje, presidente? Existe ainda esperança e expectativa dessa medida, não? A medida provisória, na realidade, né, as pessoas falam que o governo, então, na verdade, esse governo aí, ele simplesmente está aí atendendo, como nós sabemos, né, aí o capital, né? Ele aí não é nada mais, nada menos do que um céus do capital. E nós sabemos que ele tem compromissos com esse capital de não ceder nada que seja para beneficiar o trabalhador. Mas o movimento sindical, evidentemente, no país, ele tem o seu poder de pressão ainda, entendeu? E nós temos procurado trabalhar junto ao Executivo e ao Congresso Nacional para conscientizá-los da necessidade de regulamentar alguns itens dessa lei. E isso seria uns itens principal que é muito prejudicial ao trabalhador de imediato e que também prejudica muito a luta sindical. E claro que não é só isso, nós não temos aqui nenhuma ilusão de que para a gente realmente fazer uma mudança para valer nisso que foi votado aí, nós temos que aguardar uma próxima eleição, eleger um outro governo comprometido com a causa do trabalhador, com um projeto nacional nacionalista, entendeu? E que não fique, digamos assim, né, subalterno ao capital estrangeiro, e também mudar a conjuntura de forças dentro do Congresso Nacional. A classe trabalhadora tem que saber que tem que votar em parlamentares comprometidos, né, também com esse projeto de nação que nós achamos que o Brasil tem e deve investir, porque somos um país, né, que tem o seu valor estratégico, não só na América Latina como no mundo. Por isso somos tão cobiçados e por isso as grandes potências, principalmente lideradas pelos Estados Unidos, querem de todas as formas, entendeu,
prejudicar o Brasil, para que manter o Brasil subalterno a eles, para que nós não tenhamos forças de liderança nesse cenário político mundial, que foi o que nós conseguimos com o governo anterior, ser um país que estava entrando para as grandes, já estava entre as grandes potências e liderando várias negociações de paz e sendo aplaudido em todos os fóruns mundiais. E é isso que as grandes potências, uma grande potência, principalmente a norte-americana, não aceita, porque eles querem manter a hegemonia do capital. Mas, voltando à lei trabalhista, que você falou da questão da medida provisória, a medida provisória hoje ela já está descartada. O que vai ser feito hoje é um projeto de lei de urgência, que foi o que se comprometeu lá e que nós estamos negociando com o Executivo e o Legislativo, para que seja enviado esse projeto de lei de urgência pelo Executivo, para que possamos regulamentar alguns pontos dessa lei trabalhista. Presidente, o senhor vem travando uma luta sensacional em defesa da saúde, tanto do consumidor dos postos de gasolina, como principalmente dos trabalhadores em postos de combustíveis. É a campanha contra a exposição ao benzeno, que na semana passada teve o seu dia nacional e que me parece que está começando uma nova campanha. O senhor pode explicar um pouquinho essa nova campanha sobre a exposição ao benzeno, presidente? Aqui no Rio já é uma tradição, nós todos os anos fazemos uma campanha de segurança e saúde, incluindo também o benzeno. Né? Esse mês de outubro é o mês quando nós comemoramos o dia, que é o dia 5 de outubro, né? O Dia Nacional do Benzeno, que veio por causa de uma morte de um trabalhador da Petrobras, que faleceu vítima de câncer adquirido no ambiente de trabalho, né? Foi contaminado pelo benzeno. Por isso, o dia 5 de outubro é o Dia Nacional de Luta, né, contra a exposição ao benzeno. E esse ano nós vamos novamente iniciar aí a partir do dia 20 uma campanha. Já estamos em campanha nacional, né, começou desde o dia 1º de outubro, vamos intensificar a partir do dia 20. Aqui no Rio nós vamos fazer aí um trabalho de base, entendeu? Com equipe, distribuindo aí material, né, informativos, esclarecendo o trabalhador, esclarecendo o proprietário dos postos também, por que não, os consumidores e toda a sociedade que frequenta o posto de gasolina, para esclarecer a eles os riscos que eles estão expostos ao estar no posto de gasolina, né? Principalmente o ambiente que frequentemente está sendo abastecido veículos, não só a gasolina, como a diesel, como o gás e até trânsito tem dentro do posto de gasolina. Não é só nem a questão da contaminação, você tem também a questão da violência. Eu acho que esse mês também nós vamos incluir a questão da violência, que nós temos aí, por exemplo, tem trabalhador que é atropelado dentro do posto de gasolina, o carro que passa, não vai abastecer, mas passa por dentro do posto, né? E nós temos também a questão da violência, muito assassinato também, né, nos postos de combustível. Só nesses últimos 15 dias aí morreram uns 4 trabalhadores assassinados em várias regiões do Brasil, né? Agora recentemente mesmo, essa semana já foi assassinado aí 2 trabalhadores, um no Maranhão, outro em Campinas, na região de Campinas, em Hortolândia, né? Recentemente foi assassinado um aqui em Espírito Santo, né? E nós estamos aí planejando fazer um ato nacional, né, para denunciar essa violência que existe hoje contra a categoria do posto de combustível, entendeu? Porque o trabalhador frentista está muito exposto a esse tipo de violência. E tem assassinatos são por motivos fúteis, são motivos injustificáveis, né? Só para citar o caso, por exemplo, de Espírito Santo, né? Cariacica, para ser mais preciso, do município de Cariacica,
a pessoa que foi assassinada lá, o pai de família, porque o cartão de crédito do cliente não passou na máquina, né? Isso é natural acontecer em qualquer estabelecimento, e ele ficou com raiva e descontou, matando, assassinando um pai de família. Então, para você ver a que nível nós chegamos, entendeu? Então nós estamos planejando aí, inclusive, fazer um ato nacional aí para protestar contra essa violência que está atingindo os nossos trabalhadores nos postos de combustíveis. Presidente, já não bastasse a violência, quer dizer, a exposição ao benzeno, ainda existe também o risco de explosão, né? Como é que está essa questão da segurança? Porque a gente viu que recentemente, mais uma vez, houve explosão no posto de gasolina, o senhor esteve lá, inclusive, checando a situação. Como é que está aqui no Rio de Janeiro a questão da segurança em relação ao abastecimento, presidente? Exatamente, essa campanha vem justamente também, né, nessa direção, para prevenir. A prevenção é isso, né? Quer dizer, nós estamos alertando o consumidor, a sociedade em geral que consome no posto de combustível, porque você sabe que não é só a pessoa que vai abastecer, tem as pessoas que vão no posto de gasolina para pedir informação, tem as pessoas que vão ao posto de gasolina para consumir na loja de conveniência, você está entendendo? E outros produtos que hoje vendem no posto de gasolina, não é só a pessoa que vai abastecer. E qualquer pessoa que está ali no perímetro do posto de gasolina, ele está correndo o risco de ser atingido por uma explosão, por exemplo, como tem acontecido frequentemente no Brasil, em todas as regiões do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e principalmente quando se trata de posto que vende gás, né? Então, essa campanha vem também nessa direção. Nós vamos, através de informativos, dizendo para o consumidor em geral que procure cobrar, inclusive, das empresas responsabilidade nesse sentido, né? De fazer a manutenção, né, dos equipamentos e respeitar, né, o cliente, não só o trabalhador, né, principalmente o trabalhador e toda a sociedade que frequenta o posto de gasolina, né, porque imagina, você está ali, de repente, por uma questão de falta de manutenção, você expor a risco, né, a vida chega a ser até de dezenas de pessoas que estão ali no perímetro do posto de combustível. Então essas campanhas, elas têm que ser permanentes. Aliás, ela é permanente. Nós fazemos essas campanhas no dia a dia, no trabalho de base, né? Nossas equipes que fazem os trabalhos de base, visitando os postos de combustível no dia a dia, para denunciar as irregularidades que são comuns nas empresas, né, referente à precarização do trabalho, a gente também denuncia essas questões da falta de manutenção dos equipamentos, entendeu? Das empresas. Acontece que, infelizmente, não estou querendo aqui jogar a culpa em ninguém, mas nós temos uma carência nesse país muito grande de fiscalização do poder público. O poder público alega que não tem verba, não tem material humano, e realmente está sucateado tudo, e todos os órgãos envolvidos no posto de gasolina, você tem vários órgãos que está envolvido na responsabilidade de fazer a fiscalização no ambiente do trabalho. E isso traz dificuldades. Além do Ministério do Trabalho, você tem outros órgãos, né, que está encarregado disso. E, infelizmente, eles também não têm uma frequência nessa fiscalização e acaba transformando, muitas vezes, permitindo que aconteça esse tipo de acidente que tem causado vítimas fatais, entendeu? No posto de combustível, e eu não vejo nenhuma providência sendo tomada. É isso mesmo, presidente. Agora, presidente Eusébio Pinto Neto, o senhor tem uma consciência muito grande em relação à formação política e sindical dos dirigentes e da base sindical. Quando é que vai ser o próximo curso de valorização dos sindicatos, o curso de formação política e sindical que o senhor vai promover? Será quando e onde, presidente? Veja, a preocupação com a formação do dirigente sindical, ela é permanente, né? Presidente Eusébio Pinto Neto, nós sabemos que a valorização sindical através de cursos de formação política é uma das grandes iniciativas que o senhor vem travando aí ao longo dos anos. Fala uma coisa, como é que vai ser esse ano o curso de formação sindical? E fala da importância de manter a consciência revolucionária na cabeça dos dirigentes e dos trabalhadores, presidente, por favor.
A formação sindical ela é essencial para estimular a consciência política do dirigente sindical. O dirigente sindical, sem ter essa formação política, dificilmente ele vai conseguir acreditar na luta e fazer um trabalho consistente que venha realmente surtir efeito em um projeto de transformação da sociedade e da classe trabalhadora. Então, a gente sempre investiu na questão da formação, não só no sindicato, mas também na federação e também através da central sindical. Então, nós vamos dar continuidade a esses cursos de formação, entendeu? Apesar dessas dificuldades todas que estamos enfrentando. Mas eu quero aqui deixar claro que a formação sindical ela não só é teórica, ela se dá também na prática e na participação dos dirigentes em vários fóruns, seminários, pelo Brasil afora, que nós participamos representando o movimento sindical. Presidente, obrigado pela participação. Fica franqueada aí uma última palavra para o senhor, para o nosso espectador. Fica à vontade para dar o último recado, presidente. Essa semana em Campinas, amanhã, para ser mais exato, estaremos lá fazendo inclusive um lançamento lá da campanha do Benzeno, numa parceria com o Ministério Público. Será em Campinas e quero dizer aqui que o movimento sindical ele é essencial para a democracia brasileira. Não se pode imaginar uma democracia sem a participação e sem um movimento sindical forte, sem um movimento sindical participativo. Então, eu aqui acredito que a sociedade brasileira deve chegar a essa conclusão, porque o movimento sindical, no Brasil, ele tem sido fundamental na luta pela construção da organização da sociedade brasileira, principalmente da democracia nesse país, do Estado Democrático de Direito, e tem sido fundamental na formação das instituições, que é o sustentáculo dessa democracia, e contribuiu muito nos avanços das conquistas da classe trabalhadora, em todos os sentidos, e de todos os trabalhadores da sociedade brasileira, porque muitos trabalhos dos sindicatos não são visíveis, até porque a grande mídia não divulga, mas o sindicato tem participado de várias negociações com o governo, com o Congresso Nacional, com o Judiciário, com todas as instituições, no sentido de aprimorar as leis, e tem participado de comissões, criando normas que protegem o trabalhador, né? E tem várias normas aí que foram regulamentadas ultimamente na área da segurança e saúde, que foram tudo construídas pelo movimento sindical. Então o movimento sindical ele tem um papel relevante e preponderante na defesa do trabalhador brasileiro, na defesa da sociedade e da democracia brasileira. Portanto, todos nós temos que lutar para que o sindicato continue forte, para que nós possamos ter uma democracia também forte. E é isso que eu aguardo, e é isso que eu espero, e é isso que eu tenho certeza que vai continuar acontecendo no nosso país. Obrigado, presidente Eusébio Pinto Neto. Seguiremos ombreando em defesa do trabalhador, porque a imprensa tem lado e o nosso lado é o lado dos trabalhadores. Obrigado e uma boa tarde. Obrigado.